Olá, habitantes do Terrestre, sou Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de dicas especial, quase. Especial Berserk com meu amigo Rodrigo. É, isso aí mesmo. É isso aí. Pessoal, a gente vai fazer um vídeo especial hoje falando sobre Berserk. Quem acompanha o canal sabe que pouco falo de mangá, porque eu confesso que eu não sou um grande acompanhador, um grande leitor de mangá. Né? Eu sempre fui o cara mais do quadrinho, me enraizei no quadrinho. E fiquei nele desde então. Mas Berserk é o único, na verdade minto, o Berserk e o Inu-San são os únicos mangás que eu leio. Porque eles têm, não digo que eles têm um teor de violência, não é pela violência, né? Mas é porque são um gênero que eu curto mais. E o Berserk, o que me levou a ler o Berserk foram as 3 animações, né, Rodrigo? São os 3 longas-metragens. O Rodrigo tinha me passado os 3 longas-metragens e eu assisti. São muito bons, que são 3 animações que contam a Era de Ouro ali. Eles compilam em 3 filmes a principal arco do Berserker, que é a Era de Ouro, né? Que era todo o crescimento do personagem principal, que é o Guts, né? Desde a infância até a vida adulta. Isto, assim, né? isto. E foi o que me fez, foi o que me levou a me interessar a ler Berserk, né? Porque os meus amigos começaram a comprar, começaram a colecionar, tipo, eles compram daqui na loja, me emprestam e eu vou lendo. Mas, Rodrigo, diga para o telespectador desavisado o que é Berserk tecnicamente. É do gênero? É um mangá, né, pra começar. É um mangá, isso, já é um bom início. É um mangá adulto, né, do Isso. gênero Seinen, Seinen, né, que o pessoal classifica, né. Isto. Ele foi lançado em 89, né, e infelizmente continua em andamento até hoje. O autor não concluiu e acredito que não concluirá. Não fala isso, Rodrigo. O telespectador tem que saber que vai concluir sim. Tá, e aí, continua. Não, mas é só uma impressão minha, né. Claro. Mas é uma obra fantástica, assim, Óbvio que o autor ele tem referências, né? Quem é o autor? O Kentaro Miura. Kentaro né? Miura. Ele, para até construir, para entender, primeiro para as pessoas entenderem por que a obra se chama Berserker, né? Berserker são aqueles guerreiros vikings, né? Isto. Que entravam num estado de fúria, de frenesi no combate, né? Isso, aí o personagem principal, que é o Guts, né? O espadachim negro, ele tem essa personalidade do Berserker, né? Quando ele entra no modo de batalha, vamos dizer assim, né? E basicamente o mangá ele é um mundo de fantasia, né? Ele tem algumas semelhanças com o nosso mundo, vamos dizer assim, mas ele é um mundo próprio, criado para especificamente ali pelo autor, né? Tem semelhanças e tal, tem questão do... A princípio, pela uma vez a gente estava conversando, ele se passava na Europa, pelo que nós falamos. Seria algo semelhante ao que é a Europa, né? Pela roupa, pela característica física dos personagens. Claro. Né? Tem ali o Vaticano, e tem a questão do pontífice, o Papa e tal. Então tem semelhanças do mundo do Berserker que também tem no nosso. No nosso, sim. Inclusive ele cita, a gente não vai tentar ficar falando em fragmentos, que é para vocês entenderem numa ordem cronológica o que é Berserk e os seus personagens principais. A gente vai falar um pouco sobre cada personagem e o papel de cada um deles. Mas da forma geral na obra, o Kentaro Miura, ele pontua várias coisas da existência humana, entre elas a Inquisição, que é mostrada de uma forma bem violenta e bem pesada, né? Mas continua a tua... Desculpe ter interrompido teu raciocínio. Vamos falar dos personagens principais de Berserk para que o pessoal saiba um pouquinho sobre a obra. Inclusive, quem tiver interesse, claro, não é aconselhável que tu leia todo o guia, mas o guia oficial que a gente tem aqui na loja, ele fala de cada personagem, né, em ordem de aparição, cronológica. Fala um pouco da trama também. E fala um pouco da trama e a motivação de cada personagem. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó. São 2 personagens que estão na obra, que é o Puck. O Puck. O Puck. É uma referência ao livro do Shakespeare, né? Uma Sonho de uma Noite de Verão. Sonho de Verão. O personagem principal é o Puck, né? É o Puck. É uma das referências que ele usou pra criar o personagem, né? Ele é um elfo, né? Ele é um elfinho, né? E esse aqui é o Guts, que é o personagem principal e central da história. O Puck, na verdade, ele é o alívio cômico da história, né? Um dos, né? Um dos. Outros aparecerão. Mas aqui, ó, são 2 personagens que estão na história. No guia oficial mostra aqui, né, cara, as primeiras páginas, né? O Guts, que é o personagem principal, que é o Berserk, no caso, né? O Puck, né, que o Rodrigo falou, que tem uma... ele é um elfo. Pra explicar, né? O Guts, ele é uma pessoa amaldiçoada, né? Isto. Por algumas coisas que aconteceram na vida dele, eles têm uma marca, né? Um estigma do amaldiçoado no pescoço, e isso atrai, digamos assim, espíritos, criaturas da noite, vamos dizer assim, em torno dele, né? Isso. E ele tem que conviver com essa maldição, vamos dizer assim. Exatamente, né? Exatamente. 2 personagens que estão na trama, que é a Casca, né, a comandante Casca, que fez parte durante muitos anos ali na Era de Ouro. Ela foi a comandante do Bando do Falcão. O Bando do Falcão é um bando ao qual o Guts se alia, né? De mercenários. O Guts, ele se alia a esse bando, né,
para poder... Ele se alia por uma questão dele com o Griffith, que a gente vai explicar. E esse aqui é o... É o Isidro, né? É o Isidro. Outro alívio cômico também. Que é outro alívio cômico da série, que é um personagem que apareceu até bem à frente, lá pelos números 20 e poucos, eu acho que ele foi aparecer, né? Ele é meio que um ladrãozinho, assim, e tal, ele gosta do Guts, daí começa a andar com ele para aprender sobre como ser um espadachim. Ele admira o Guts, né, cara? Exatamente. Ele admira e quer ser que nem o Guts, um dia eu quero ser que nem o Guts. Aqui, dois personagens também que estão na trama, que é a Farnese, né? E o Sérpico. E o Sérpico. Que seria o auxiliar, o ajudante dele. Né? É o serviçal dela, né? Que durante a trama a gente vai descobrir que ele tem uma ligação ainda mais importante com a personagem. E essa última personagem, que está nas edições recentes, né? Que é a bruxinha, né? É a Cirque. É a Cirque. Que é uma bruxinha que vai aparecer nas edições mais recentes. Pessoal, a gente tá mostrando assim, dando uma pincelada nos personagens principais. O Guia, ele entrega bem mais. Vou mostrar algumas páginas sem mostrar nenhum spoiler, né? Ele vai te dando um norte, mostra a motivação de cada personagem, né, as falas dos personagens, onde começaram, onde se iniciaram, ele dá um apanhado geral. Mas o importante é que você tenha o guia como um guia de cabeceira ali, mas tente não ler ele enquanto está lendo a série, porque ele vai te entregar muita coisa, né? O guia vai, inclusive, ele aborda até que edição? Até a 38. Até a 38. Nós estamos na edição recentemente na 30. Aqui no Brasil, né? Isso. Esse no formato, digamos assim, formato de luxo. atual. Atual, luxo, né? isso. E aqui no Brasil também eles estão publicando aí no formato original, entre aspas, né? Que foi lançado aqui no Brasil. Que foi o primeiro que saiu, começou a ser publicado por aqui. Né? O Berserk, para vocês terem uma ideia, ele começou a ser publicado, eu estou dizendo da edição de luxo, tá, pessoal? São dois formatos, como o Rodrigo falou. Esse formatinho, que é um pouquinho mais fininho, né? O papel um pouquinho diferente, acho que é o jornal. E em 2014, a Panini começou a reimprimir ele no que a gente chama de formato de luxo, que é toda essa coleção que vocês estão vendo aqui, que a gente tem à venda na loja. Conhecido como papel branco. Qual é o nome desse papel branco? Offset. Eu conheço como papel branco. Esse papel offset, a diferença dele é que ele é um papel que não amarela, se tu cuidar, ele tem uma qualidade melhor, uma absorção da tinta melhor, e tipo, por isso que essa edição é considerada a edição de luxo, né? Então, esse mangá, o Berserk, volume 1, chegou na loja em 2014, e é incontestavelmente, em 5 anos de loja, um dos mangás mais vendidos e mais procurados do gênero seinen. E agora a gente vai explicar para vocês por que ele é um dos materiais mais procurados. Rodrigo, vamos começar com a trama inicial de Berserk, Era de Ouro. Na verdade, antes da Era de Ouro, tem uma pequena introdução, né, do personagem principal. Ele já é adulto e tal, já tem as sequelas já não tem um braço, já não tem um olho. O Guts, ele começa, né? Caçando os apóstolos. Os apóstolos, né? Que são... Quem são os apóstolos? Os apóstolos, na verdade, eles são pessoas, né? Que seguem os God Hand, né? Que são que o pessoal chama da mão de Deus, né? Que são um grupo de 5 pessoas que são uma espécie de anjos, digamos assim. Alguns vêm como demônios, outros vêm como anjos e tal, que têm um poder, eles têm um poder de ir entre dimensões e coisas assim. E o Guts, ele caça esses apóstolos porque ele busca se vingar de um dos God Hand, que foi um dos responsáveis por colocar o estigma ou a maldição no pescoço dele, que é o Griffith, né? Que é o Griffith. Também conhecido como Fenton. Fenton, isto. O Griffith, para quem não sabe, a gente vai dar alguns spoilers, mas para que vocês entendam a dimensão da série. O Griffith e o Guts foram amigos durante muitos anos. O Griffith, ele era o líder do bando do Falcão, né? Ao qual o Guts se aliou. Até onde sabemos, apenas amigos. Apenas amigos. E então, eles foram amigos durante muitos anos, só que aconteceu durante a trama uma coisa com o Griffith que fez com que ele se tornasse um God Hand e decidisse sacrificar o bando do Falcão, incluindo o Guts e a Casca, que são um dos poucos sobreviventes, os dois, né? Que sobreviveram do Eclipse, né? Que Isso. é o evento que fez com que o Griffith se tornasse um dos God Hands. E, no caso, o Guts recebeu a maldição e a Casca, ela ficou num estado... Ela ficou num estado insano, né, cara? Ela ficou, por assim dizer, pelo que eu li, ela se infantilizou bastante, né, cara? Regrediu mentalmente, ela não permite que o Guts toque nela. Pra vocês terem uma ideia, durante a trama, ela e o Guts foram tendo uma paixão, se apaixonaram, ficaram juntos, ambos se apaixonaram. Mas depois do eclipse, ela acabou ficando, devido aos acontecimentos muito pesados e muito violentos, né? Ela acabou entrando num estágio de regressão mental. Então, ela ficou muito infantilizada. Tu quer falar das eras do Berserk de uma forma resumida? Os arcos, né? Os arcos, por assim dizer. Tem o primeiro arco, né? Que é o arco introdutório do Espadachim Negro, que é bem simples, né? Para introduzir ali o personagem principal, o universo que ele tá. E depois já vai para a Era de Ouro, que é
o arco que eu diria o arco principal, né? Que conta a origem mesmo do personagem. Dos principais personagens, na realidade, né? O Griffith, a Casca e o Guts, né? Que são a trindade ali, a trindade. Né? E depois, enfim, depois desse arco da Era de Ouro, volta o presente da história com os arcos consequentes, né? Daí entram outros personagens, como a Farnese, o Sérpico, o Isidro, a Circe, né? O Berserk, o início, a primeira edição do Berserk, pra vocês terem uma ideia, é o Guts caçando uma apóstola, né? Ele mata essa apóstola, né? E ele já não tem mais o braço, no lugar do braço dele ficou um braço mecânico, que horas se transforma num canhão, né? E ele é cego de um dos olhos, isso aí tudo recorrente do eclipse, né? Então a história inicial começa assim, começa ele caçando os apóstolos e no decorrer das edições mostra a Era de Ouro que o Rodrigo mencionou. Inclusive uma das coisas mais interessantes que não mostrou na animação e que mostra no mangá é como o Guts foi encontrado. O Guts, para vocês terem ideia, não vou dar um spoiler, mas ele foi encontrado de uma forma assim, que trazia uma série de elementos duvidosos sobre a existência, sobre quem era o Guts, né, cara, o quão ele era amaldiçoado desde a nascença. Ele foi adotado por um bando de mercenários, né, entre eles o líder, que era o Gambino, que criou o Guts, mas o Guts... Quase como um filho, né? Quase como um filho. O Guts tinha um amor muito grande pelo Gambino, né, que era basicamente ali o líder daquele grupo e o pai que o Guts não tinha. Mas o Gambino não tinha nenhum amor pelo Guts, ele não gostava do Guts, né, cara? O Guts, ele tratava o Guts muito mal. Ele era extremamente maltratado. E uma das curiosidades bem interessantes, que muita gente se questiona, é porque o Guts, ele luta com uma espada que é maior do que ele. Conta aí, Rodrigo, por que ele luta com uma espada maior que ele. Ele pode. Também. Mas certinho, Rodrigo. Não, é que assim, o Guts, ele começou a treinar, ele queria ser um espadachim, queria ser um mercenário que nem o Gambino. Porque ele era uma criança. Ele era uma criança, então ele treinava com a espada de um adulto. Então ele só se habituou a utilizar uma espada maior do que ele, porque foi assim que ele começou o treinamento dele, utilizando uma espada que obviamente não era uma adequada para a postura e o tamanho dele. Então ele só consegue lutar com uma lâmina que é bem maior do que ele. Por isso que muita gente acha que é um exagero, né, a espada que ele utiliza, mas não. Isso é devido ao treinamento que ele teve desde a infância. A história dele é muito claro que a história é uma fantasia também, né? Então tem elementos ali que o autor coloca que não precisa ser muito assim fiel à realidade. Né? Exatamente. Bom, isso é uma trama, esse é o básico da trama inicial. Depois ele se encontra com o bando do Falcão, se alia o bando do Falcão, vira amigo do Griffith, e o Griffith começa a adquirir uma série de conquistas, né? Escalar ali e crescer dentro dos reinos, ser benquisto e tudo mais. E o que ele quer? Ele quer a grandeza, ele quer ser um nobre, né? E os mercenários que estão com ele vão acompanhando toda essa escalada, essa ascensão, né? Na tua opinião, por que o mangá Berserk é uma coisa tão cultuada hoje em dia, um dos mangás do gênero seinen mais vendidos, por assim dizer? Eu acho que primeiro ele é um mangá que tem uma questão de peso da história, filosófica, psicológica dos personagens muito grande, né? Legal. E também a questão do artista mesmo, o autor, o Kentaro Miura, é muito bom, ele é um desenhista excepcional. Assim, em termos de arte, fora de série, assim, até pra época que ele desenhou, né? Ele começou, até tem que falar do Prototype, né? Ele começou em 89, tu falou, né? Isso é uma coisa comum dentro do universo de mangás, pra quem não conhece, né? O autor, geralmente, ele faz um capítulo piloto, de uma série, né? E se a editora ou editor aprovar, ele ganha a oportunidade de fazer uma serialização daquele mangá, né? Isso é comum, acontece com praticamente todos os mangás, tem um capítulo piloto, né? Sim. E o Berserk não é diferente. Ele ganhou o Prototype, que até foi publicado aqui, ele foi publicado numa das edições, se não me engano, foi da número 9. No final do número 9 eles botam o Prototype. O Prototype foi o quê? Foi o teste dele ali, né, cara, que seria o esboço inicial do que seria o Guts e toda a trama inicial, como é que ela ia ser e tal. Depois que ele teve a aprovação, ele refilou aquele roteiro, ele refilou o personagem, ele mudou algumas coisas, readaptou e fez o formato final, que é o que a gente tem aqui. Em uma dessas edições mostra o Prototype que nunca tinha sido publicado. Tá, as referências do autor, uma vez a gente fez um vídeo falando sobre as referências, que eram cenobitas, né, cara? Fala um pouco disso aí, cara, tu que tem... O autor, ele tem muita referência de ficção científica, né? Principalmente Philip K. Dick, né, que escreveu o Blade Runner, escreveu outras histórias. Tem The Hellraiser também. Ele tem muita influência do Clive Barker, né, que escreveu a série do Hellraiser. Ele tem várias referências de mangás também anteriores ao ele, inclusive um que vai sair esse ano pela New Pop, que é o Devilman, que é um mangá dos anos ali, final dos anos 70,
que também toca nessa questão de mangá de terror, horror, um pouco de fantasia. Massa. E, na verdade, tem uma porrada de outras referências que ele utiliza, né? Mas as principais são essas, né? E uma curiosidade sobre o Berserker é que ele influenciou uma das séries principais de jogos que o pessoal tem hoje em dia, que é o Dark Souls. Dark Souls, né? Começou com Demon Souls, depois virou a série Dark Souls, né? E a raiz dessa inspiração, uma das inspirações foi o Berserk. Né? Nessa questão do mundo fantástico e tal. Sensacional. É um mangá, eu acho que seminal, assim, pra quem curte esse gênero de fantasia, né? E medieval. E é fenomenal, assim. Massa. Eu recomendo, não porque a gente tem aqui na loja pra vender. Não. Eu recomendo porque eu tô lendo esse material. Ou a casa. Mas enfim, eu tô lendo esse material. E Berserk realmente é muito, muito, muito bom. Eu não sou um cara que tem o hábito de ler mangás, pessoal, mas não é por preconceito, nada disso. Eu me enraizei no quadrinho e é o que eu realmente me foco em ler. Mas o Berserk, por indicação e porque eu vi as animações, realmente achei sensacional. Outro que eu indico também é o muito bom, o Inu-san, que inclusive chegou no número 9 e tá encerrando o primeiro arco. E um dia acaba, acho, né? Um dia acabará. Rodrigo, considerações finais desse mangá que nos marcou e ainda nos marca? Eu espero que ele acabe, essa é a minha consideração final. As minhas também. Pessoal, esse foi um vídeo, né, não só de dicas, mas contando um pouco da história desse mangá, que é, para muitos aí, uma obra-prima. Só para encerrar, a gente não falou que ele tem... Tu falou dos filmes, mas ele tem 2 animações, né? Fala das animações, por favor. Não, só para o pessoal entender, né? Tem uma animação do final dos anos 90, né? Depois que conta ali o primeiro arco da história, depois... Tem 3 filmes que a gente acabou de citar, que é a Era de Ouro, e recentemente tem um novo mangá que o pessoal não gostou muito, né? Mas ele segue a história mais ou menos a partir da Era de Ouro, né? Então, uma nova animação, não foi aquela que deu um monte de problema com 3D e tal? Um 3D meio travado e tal, o pessoal não gostou muito. Mas pra quem quiser acompanhar, além de ler o mangá, também tem a opção dos animes, né? Isso, se você assistir os 3 animes, que dá um preparatório aí sobre o mangá, já tá valendo, porque foi minha porta de entrada e não me arrependi, tá? Essa é uma dica do jornaleiro e do meu amigo Rodrigo Revelante, tá? É isso aí, brigadão, se inscreva no canal, tocou sininho, é vídeo novo, tá? Abração jornaleiro, até mais.